compartilhar aqui a tela, né? A nossa aula, então, de hoje é sobre a agenda, né? Que a gente vai falar hoje é sobre passagem de parâmetros. Como que eu faço essa passagem, né, de parâmetros? Eu passo, por exemplo, um vetor para um método, né? Eu passo esse vetor como parâmetro de um método, né? Lembrando que um método ele pode ter 0 ou mais parâmetros, né? Tem método que não recebe nenhum parâmetro, né? Então, você, na assinatura dele, você só vai ter o nome do método, abre e fecha parêntese, por exemplo. Então, ele não recebe parâmetro. E tem método que pode receber, por exemplo, um vetor, como parâmetro, uma matriz, pode receber uma string, por exemplo, como parâmetro, né? E hoje a gente vai, então, estar vendo como que eu faço essa passagem de arranjos, né? De vetores, de matrizes aí, como parâmetro de método. Uma outra coisa que a gente vai falar na aula de hoje é sobre associação entre objetos, né? Então, é aquela ideia de você poder colocar um objeto dentro de outro objeto, ou seja, dentro da sua classe, você tem os atributos lá da classe, sendo que um desses atributos seria uma outra classe, vamos dizer assim. Você coloca, como se você colocasse um tipo dentro de outro tipo, né? Então, a gente vai estar falando sobre isso também, né? Que é bem útil a gente declarar, fazer composição de objetos, né? Associação de objetos. Então, vamos lá. Bom, então, vamos falar sobre passagem de parâmetros, né? É importante a gente saber, né, que quando a gente fala na linguagem Java, né, que é a que a gente está estudando na nossa disciplina, a passagem de parâmetros sempre é por valor, né? Enquanto na linguagem C você tem passagem de parâmetro do método, pode ser tanto por referência quanto por valor, né? Você pode passar, por exemplo, na linguagem C, você passa um endereço de um vetor, e aí você tem um ponteiro que armazena o endereço de memória onde que aquele vetor foi alocado, por exemplo. Isso seria uma passagem por referência. Você também pode passar o vetor inteiro, que seria uma passagem por valor. Na linguagem Java, diferentemente da linguagem C, você só tem a passagem por valor, enquanto que na linguagem C tem passagem por referência e a passagem por valor, né? Então, lembrando que na linguagem Java a gente não tem ponteiro, né, para armazenar endereço de memória. E aí, então, beleza. Se a gente, na linguagem Java, a passagem de parâmetro para método sempre se dá por valor, como que funciona assim? Como que funciona isso? Então, quando você, na verdade, passa um arranjo, por exemplo, um vetor como parâmetro do método, você está passando a referência inteira desse vetor como parâmetro. Então, qualquer alteração que é feita dentro daquele método vai impactar no vetor que você passou como parâmetro. Então, se você modifica lá dentro do método o vetor, multiplica, por exemplo, os elementos desse vetor, por exemplo, desse vetor de inteiros por 2 ou por 3, enfim, você modifica os valores que estão dentro daquele vetor, isso vai ter impacto no vetor que você passou como parâmetro. Tá? Como assim? Então, vamos tentar entender esse parágrafo aqui. Né? Então, imagine que você tenha um método M, tá? Ele deu um nome genérico, método M, e esse método M possui um objeto que é do tipo A, né? E esse objeto ele deu o nome de X, tá bom? Bom, se dentro desse método M você faz alguma alteração em X, com certeza, se você um dia criar um objeto do tipo A, que ele declarou como Azinho, por exemplo, você passa esse Azinho, que é do tipo A, como parâmetro do método M. Veja que o método M está preparado para receber um objeto do tipo A como parâmetro, porque X é do tipo A. Então, qualquer
objeto que seja do tipo A pode ser passado como parâmetro do método M. Pois bem, se esse objeto Azinho aí, né, foi passado para M e dentro de M ocorreu uma mudança, uma alteração em X, após a execução do método M, o A vai ter esse impacto, vamos dizer assim, vai estar com essas alterações que X sofreu. Então, as mesmas alterações que aconteceram em X irão acontecer em A, que foi o objeto passado como parâmetro do método M. Então, quer dizer, tudo que eu passo para o meu método vai ter alteração, como é que chama? No meu objeto que foi passado como parâmetro. Então, acaba que, assim, as mesmas alterações sofridas por X vão impactar em A. Como assim? Vamos pegar um exemplo agora mais prático, né? Isso aí foi como se fosse um exemplo genérico que descrevesse qualquer situação, né? Mas vamos pensar um exemplo prático disso, dessa regra, né? Então, imagine lá que você tem uma classe teste, dentro dela você tem um método estático, que é esse método M. Lembrando que método estático, como que eu não preciso criar um objeto da classe teste para chamar esse método M, né? Porque o método é estático. Veja aqui que na declaração tem a palavrinha reservada static, né? Que quer dizer que o método é estático. Para eu chamar esse método, basta eu falar o nome da classe, ponto, o nome do método, ou seja, eu não preciso criar um objeto do tipo teste para chamar M, né? Lembrando que esse método M aqui, a assinatura dele fala que ele está preparado para receber um objeto do tipo A como parâmetro. E o que ele faz? Dentro desse método M, ou seja, dentro do corpo desse método, lembrando que o corpo do método é a implementação do método. A implementação desse método está definida entre abre e fecha chaves, né? Então, o que é feito? Esse objeto, você altera ele, você altera a propriedade A e B desse objeto, tá vendo? Internamente, dentro do método M, você está mudando o A para 10 e o B para 20. Então, você está mudando os atributos do objeto, né? Dentro do método M. Pois bem, imaginem agora que eu estou numa outra classe do meu sistema, a classe principal. E dentro dessa classe tem o método main, meu método principal. E aí eu crio dois objetos, 1 e 2, que são do tipo A. E aqui, no caso aqui, eu só declarei os dois objetos, né? 1 e 2. Aqui, nessas duas linhas aqui, né? Que eu estou efetivamente criando o meu objeto. Estou alocando espaço na memória para aquele objeto. Então, eu estou fazendo um new A, tá vendo? Então, sempre, lembrando, né, pessoal? Sempre quando você faz um new, aqui você está, o quê? Chamando o método construtor do objeto. Ou seja, você está alocando memória para aquele objeto, né? Aqui você só está declarando, né, que o objeto 1 e 2 são do tipo A. Aqui não, você está criando esses objetos, propriamente dito, né? Então, você declarou, você criou o objeto 1 e o 2. Ambos são do tipo A, então você está chamando o construtor do A e está passando três valores inteiros nesse construtor. 1, 2 e 3 e depois 7, 8, 9. Então, se você depois chama o método e imprime valores para o primeiro objeto, ele vai imprimir 1, 2 e 3. Se você chama o método imprime valores, só que agora para o objeto 2, ele vai imprimir 7, 8, 9. Perfeito. Só que, veja que nessa linha, eu estou chamando o método M aqui, ó, esse método M. E estou passando o objeto A, tá vendo? Como parâmetro. Como que é isso? Como M é um método, como eu disse, estático, basta eu pegar o nome da classe, ponto, o nome do método, ó. O nome da classe é teste, o nome do método é M. Então, eu faço teste.m. E aí eu passo um objeto do tipo A. No caso, eu poderia ter passado qualquer um dos dois, o objeto 1 ou o objeto 2. Ele passou o objeto 1. O que acontece, pessoal? O objeto 1,
ele é do tipo A. Só que ele foi passado por valor para o método M. E dentro do método M, acontece uma alteração ali dentro do método, né? Ele modifica os atributos A e B do objeto para 10 e 20, né? Então, o que a regra diz? A regra de passagens por parâmetro no Java diz para a gente que toda passagem de parâmetro ocorrerá por valor. E todas as alterações sofridas pelo objeto dentro de M vão impactar, vamos dizer assim, no caso assim, o objeto 1 vai ter todas as alterações sofridas por esse objeto OBJ aqui. Então, se o OBJ, né, que é o parâmetro aqui do método, alterou A e B, o que vai acontecer com o OBJ1 aqui? Também vai ter os atributos A e B modificados, né? Então, se você depois pede para imprimir novamente os valores do obj1, vai estar o quê? 10, 20 e 3, e não mais 1, 2 e 3, porque os atributos A e B foram modificados dentro do método M, certo? Então, todas as alterações que ocorreram em obj vão ocorrer também em obj1, certo? Que foi o objeto que foi passado como valor para o método M. Então, se você manda executar esse programa, olha lá, primeiro vai imprimir 1, 2, 3, depois ele imprime 7, 8, 9, né? E por fim, como ocorreu essa alteração aqui, né, nesse objeto 1, vai ficar 10, 20 e 3, porque mudou os atributos, o quê? A e B. Então, suponha que aqui seria A, aqui B e aqui C. Então, mudou A e B. Então, mudou 10, 20 e continuou 3, certo? Então, tá vendo? Isso aqui é um exemplo prático de que essa regrinha funciona realmente, ou seja, todas as alterações, né, que um objeto sofre dentro do método vão acontecer também no objeto passado por valor como parâmetro desse método. Beleza. Então, de maneira geral, pessoal, é assim que funciona essa passagem, né, como é que chama? Assim que funciona a passagem de parâmetros para os métodos no Java, e é isso que a gente precisa entender, que sempre vai Professor, acontecer por valor. Oi? tem como você voltar lá na hora que você declara o objeto 1 e 2? Sim, aham. Voltei aí, conseguiu ver? Antes não tem mais, não, né? Não, antes, o que acontece? Você tem aquela classe teste, né? Que tem lá o método M aqui. Só isso. Aí, E como é que aqui, ele sabe que o objeto A é a primeira e o objeto B é a segunda? objeto A. Na hora que ele troca Não, lá. você fala aqui nesse. Como que eu não entendi, que o Vai aqui essa objeto. página lá, para fazer um favor. Aí, olha, como é que ele sabe que o objeto A é o primeiro e o 7A é o primeiro e o 7B é o segundo? Na hora que você Não, declara. não, concordo com você. Realmente aqui tá faltando um código mesmo. Ah, sim. Aqui, Então quer dizer que na hora que ele foi declarar o primeiro, o segundo, o terceiro, ele declarou ABC, né? Tem mais código antes disso. Né? teria, realmente aqui, vamos até completar aqui se a gente conseguir aqui editar, o que teria que ter aqui, ó? Teria que ter mais código aqui informando mesmo. Por exemplo, você teria que ter, por exemplo, private, por exemplo, int, e aí você teria o A, o B e o C, né? E aí, no caso, você teria que ter lá o método construtor, public, teste, realmente está faltando. Int A, int B, int C, por exemplo, né? Que é o construtor. Sem dúvida, foi uma boa observação, porque não tem como, né, ele saber de fato. Né? Então, aqui ele faz, por exemplo, this.a recebe A,
Até foi bom que eu dou uma corrigida nesse slide aqui. Dis.b igual a B e dis.c igual a C. Opa. No caso, eu também teria que ter os sets. No caso, peraí. Na verdade, o que faltou aqui é o A, inclusive. Tá faltando a outra classe, a classe A. É porque a classe A que tem três. Tá vendo que ele chamou o construtor da classe A, não é aqui no caso, aqui. Aqui, ó. No caso, está faltando realmente código aqui nesse slide explicando. Ó, você teria que ter o. Vamos pegar aqui um exemplo aqui. Porque ficou umas coisas meio que implícitas mesmo, né? Então, por exemplo, peraí, vamos copiar aqui, aí vocês vão vendo aí o que está faltando. Ó, então, vai ter que ter a classe A com os atributos A, B e C. Tá, aqui não tem esse método M, não, por exemplo. Né? Mas aí é porque faltou ele mostrar a classe A. Então você teria que ter os métodos 7A, 7B e 7C. Então, por exemplo, public void 7A recebe o Azinho lá. E aqui ele tem o public void 7B. Vou colocar o código aqui. Lembrando que esse aqui é dis.a, recebe A, né? E dis.c, aliás, B, recebe Bzinho. Teria que ter também o 7C aqui. Por questão de espaço, eu não coloquei, mas o ideal é colocar também. Bom, acho que agora vai ficar um pouco melhor. Teria que fazer o get também? Aqui no caso não tem. Teria. Aqui eu teria que ter que apagar aqui. E ele acabou. Deixa eu ver aqui um negócio. Tá faltando. Realmente esse exemplo aqui ficou faltando um pouco de código aqui. Teria que ter uma outra classe, public class principal aqui. E aí ela terminaria, por exemplo, aqui, né? Alguma coisa assim. Que estaria em outra classe isso aqui. Bom, o que esse public ficou? A ideia é essa, né? Você cria lá os objetos, ó, agora sim, ele chamou o construtor A, B e C, passou as informações. Aqui teria que ter o set C e o get A, get B e get C, né? Ficou faltando, até vou pôr uns 3 pontinhos aqui para indicar que está faltando ainda código, tá? Mas de fato seria isso, ele passou aqui as informações de A, B e C, aí, no caso, o método M chamou o 7A e o 7B, né? É claro que, deixa eu ver aqui o BJ, 7A e 7B, tá vendo que ele chama 7A e 7B, que seria esses métodos aqui, né? 7A e 7B. Mas, e aí, beleza, aí o que acontece? Ele passa o objeto 1 para o método M, que é um método estático de uma classe teste lá, que altera, né, os atributos A e B do objeto. E aí, como o objeto 1, ele era 1, 2, 3, mas aí ele vai ficar 10, 23, porque o método estático M mudou as propriedades A e B, né? Então, como que eu realmente estava faltando informações aqui, e aqui, aí eu sei que esse 1 é o A, esse aqui é o B e esse aqui é o C. Por quê? Porque no construtor da minha classe A, tá A, B e C.
Até obrigado aí por você ter falado, que eu vou atualizar esse exemplo lá depois na nossa página. Bom, então, pessoal, ficou alguma dúvida? Posso continuar aí? Ou, deixa eu ver aqui, start. Deixa eu ver. Beleza. Então, o que acontece? Agora, o próximo passo que a gente vai falar é sobre passagem de arranjos como parâmetros. Então, imagine que você queira passar um vetor, por exemplo, para um método, né, do Java. Como que funciona isso? É muito simples, né? Na verdade, quando você passa um vetor para um método no Java, basta você informar o nome do vetor, o nome do seu arranjo, né? Então, quando falar arranjo, pode ser vetor ou matriz, tá bom? Então, basta você informar qual é o nome daquele vetor ou daquela matriz. E aí, você vai chamar o método, então, aqui, ó, chamou o método e passa o nome do vetor ou o nome da matriz. É assim que faz. Só que, obviamente, esse método ele tem que estar na declaração dele, né? Então, isso aqui é invocação e aqui é declaração. Então, nessa linha aqui é como eu chamo o meu método, como eu invoco o meu método lá. Então, eu falo o nome do método e, entre parênteses, o nome do vetor. Veja que eu não coloco colchetes na chamada do método, entendeu? Aí você fala, mas e aqui? Por que você colocou o colchete? Porque aqui é a declaração do método. Então, você está falando que você tem um método void, ou seja, ele não tem retorno. Então, pode ser que, como ele não tem retorno, provavelmente a única coisa que você às vezes faz ali é imprimir, fazer um system out println, sabe? Você não retorna nada, né? E aí, esse método, ele tem como parâmetro um vetor de inteiros. Então, qualquer vetor de inteiros, você pode passar para esse método. E aí, aqui poderia dar qualquer nome, ele chamou de B, e aí coloca um abre e fecha colchetes, indicando que esse método pode receber um vetor de inteiros como parâmetro, tá? Mas esse arranjo aqui que ele exemplificou, então, no caso, seria um vetor de inteiros, né? Só que você só passa o nome do arranjo. Você você não usa o abre e fecha colchete para chamar o método. Tá, mas como assim? Dá um exemplo prático para mim. Vamos ver se aqui tem. Logo a gente vai chegar no exemplo. Bom, então, assim, a regra é, quando você tem um arranjo, você passa ele como parâmetro, o método ele vai receber uma cópia da referência daquele arranjo. E aí, todas as alterações que forem feitas dentro do método também vão ser feitas no vetor que foi passado como parâmetro, né? A mesma história, só que agora a definição sendo aplicada para arranjos, né? Então, como assim, né? Vamos pegar um exemplo prático aí. Você tem aí uma classe teste arranjo, que ela tem um método estático altera arranjo. Esse método estático, ele não tem retorno, ele é void, ele é público, então qualquer outra classe do sistema consegue ver esse método, né? Ele tem uma visibilidade pública. Como ele é estático, você não tem que criar um objeto teste arranjo, basta falar o nome da classe, ponto nome do método, e aí você consegue acessar esse método de qualquer lugar do seu sistema, porque ele é público e ele é estático ainda. E ele recebe ele não retorna nada porque ele é void, e ele recebe um vetor de inteiros, que, tá vendo? Ele especificou que como parâmetro do método, que B é um vetor de inteiros, né? Por isso que tem um abre e fecha colchetes aqui na definição aqui do parâmetro. O que ele faz? Faz um for ali, varre todo o vetor, né? Do início ao fim do vetor, e ele faz aqui a tabuada de 2, né? Que é 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2,
quer dizer, ele pega a iésima posição do vetor, então no início é 0, multiplica por 2 e joga dentro da iésima posição. Então, na posição 0 de B vai ter 0, na posição 1 vai ter 2, na 2 vai ter 4. A tabuada de 2, né? E aí depois, logo depois que ele fez essas modificações no vetor B, né? Porque tá vendo? Aqui é um comando de atribuição. Então você está mudando os valores de B. Então o B que foi passado como parâmetro, você está mudando as posições dentro de B ali, certo? Porque você tem uma atribuição, você está jogando um valor dentro da iésima posição de B. Então você está alterando, né, os valores lá. E aí, aqui é uma outra maneira de você escrever o for, que é a maneira que eles chamam de for reduzido. Então você pode escrever o for dessa maneira ou dessa maneira. Na primeira maneira, você vai, quando você acessa a propriedade length do seu vetor, você está pegando o tamanho do vetor. Então você vai de 0 até menor do que o tamanho do vetor. Né? Então vamos supor que o tamanho do vetor é 10. Então você vai de 0 até menor do que 10, ou seja, até tamanho menos 1. Você vai de 0 até 9. Né? Sempre uma posição a menos. Isso aqui seria o for reduzido, onde você uma outra maneira de você varrer um vetor, só que a maneira que você escreve, né, você não tem o incremento nesse for. Você faz o seguinte, para todo valor dentro de B. Então é assim que se lê. Para toda posição dentro de B, vamos dizer assim, no caso, não toda posição, para todo valor mesmo armazenado em cada posição de B. Então, para todo valor que está dentro de B, imprime esse valor. Né? E aqui, olha o que eles fizeram. O B, eles criaram novamente o B aqui, tá vendo? Eles, na verdade, reduziram o B para 3 posições. É como se eles alocassem um novo B, um novo vetor, só que agora eles redimensionaram, esse código redimensiona seu vetor. Então, imagina que você passou um vetor B, aliás, um vetor qualquer, um arranjo de inteiros de, sei lá, 10 posições. Só que nessa linha, você redimensionou o vetor, ou seja, você, no caso, encurtou o vetor, né? Em vez de ser 10 posições, passou ele para 3. Você, tipo, redimensionou seu vetor. Aí o que acontece? O B vai passar a ter apenas 3 posições. E aí ele imprimiu esse novo B. No caso, como não colocou nada, nenhum valor dentro de B, depois, se você mandar imprimir B, vai estar valendo 0, 0, 0. Porque, por default, né, como o vetor é de inteiros, as posições ocupadas, por padrão, por default, são 0, né? São inicializadas com 0. Então, imagine que você tem aqui na sua classe principal, você tem um método main, que você cria um vetor de inteiros de 5 posições. Então, isso aqui, ele já declarou o vetor de inteiros e já inicializou ele. Lembra que no Java tem como a gente já declarar e inicializar o vetor. Basta a gente colocar entre abre e fecha chaves e separar por vírgula. Então, você já declarou e já jogou esses valores dentro do vetor. Já inicializou o vetor. Bom, então, se você faz esse primeiro for aqui, o que ele vai imprimir? Ele vai imprimir esses valores, 1, 2, 3, 4, 5, que é o que está dentro do seu vetor A, do seu arranjo A. Mas, o que ele fez? Ele chamou o método altera arranjo e passou A. Né? Então, no caso aqui, ele chamou esse método aqui, altera arranjo, e passou o A. O A não é um vetor de inteiros? É um vetor de inteiros. Então, pode ser passado para esse método altera arranjo? Tranquilamente, porque o método altera arranjo pode receber um vetor de inteiros como parâmetro. Então, ele passou o Azinho, né? Então, para ser alterado. Só que o que acontece? Esse método altera arranjo, ele vai modificar
o, ele vai modificar o que é passado como parâmetro dele, ou seja, internamente, vamos dizer assim, dentro desse método altera-arranjo, lembra que ele faz algumas coisas lá? Ele, por exemplo, ele modifica os valores que está dentro do vetor para números múltiplos de 2, né? Ele também redimensiona o vetor para o tamanho 3. Então, ele modifica internamente o vetor B. Então, todas as alterações sofridas por B vão impactar A, que foi o arranjo passado como valor para o método altera-arranjo. Então, se você mandar imprimir esse arranjo A, depois de chamar o método altera-arranjo, ele vai ter, ele não vai estar valendo mais 1, 2, 3, 4, 5, tá? Ele vai estar valendo 0, 2, 4, 6, 8, que são os múltiplos de 2. Então, aqui está. Depois vocês podem até pegar esse código e executar na ideia de vocês, para vocês às vezes entender melhor o que está acontecendo, né? Mas basicamente, ó, antes de você chamar o método altera-arranjo, você então tinha um vetor de inteiros, né? Que é esse Azinho aqui, que você mandou imprimir, então ele imprimiu o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Mas o que acontece? Dentro do método altera-arranjo, que olha, nessa linha aqui, ó, você chamou o altera-arranjo. Então, esse primeiro for imprimiu só o A, 1, 2, 3, 4, 5, ok. Só que aí ele chamou o altera-arranjo. O altera-arranjo fez esse for aqui, modificando os valores de B, colocando dentro de B valores múltiplos de 2, né? E veja que dentro do método altera-arranjo, eu tenho um print line ali, ó, que é esse arranjo B, tá vendo? E ele imprime o novo B, vamos dizer assim, que é esse B que tem os múltiplos de 2. Por isso que vai ficar o quê? 0, 2, 4, 6 e 8, né? Porque 0 vezes 2, 0. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Ou seja, são os múltiplos de 2, né? Você pega a iésima posição do vetor vezes 2. A iésima posição do vetor vezes 2 e joga, né? E sobrescreve, vamos dizer assim, o valor que estava anterior lá. Ou seja, anterior estava 1, 2, 3, 4, 5. Então, você vai sobrescrevendo esses valores anteriores, né? Vamos dizer assim, que estavam ali dentro do vetor A. Porque você tem um comando de atribuição, e o comando de atribuição permite você substituir, né, um valor que estava lá para um outro valor. Bom, mas aí o que ele faz? Ele redimensiona B. Então, o B tinha 5 posições. No caso, o Azinho ali, ele tinha 5 posições. Mas o B, né, que foi o vetor passado como parâmetro, ele é redimensionado para 3 posições. Então, ele volta a ser o quê? 0, 0, 0. Né? E aí, se você chamar depois o A, ele vai imprimir os múltiplos de 2, que é de 0, 2, 4, 6 e 8. Então, depois, assim, vocês podem fazer esse teste lá e ver o que imprime, né? Professor, eu lembro que em si a gente conseguia definir uma certa variável e chamar ela de estática. E daí, ao invés de me passar um valor para mim definir o tamanho de um arranjo, eu passava essa variável. Eu consigo fazer isso em Java também? Você fala que, no caso, assim, se você pode declarar atributos estáticos no Java também, você fala? Isso, porque suponhamos assim, eu vou criar um programa, né? E daí eu crio ele todo com base em um vetor. Aí daí esse vetor, ao invés de me passar valores para ele para me definir o tamanho desse vetor, eu passaria somente uma variável, que no caso ela seria uma variável estática, e daí ao invés de me alterar o valor do vetor inteiro, eu somente alteraria o valor da variável, que daí
consequentemente já alteraria o valor do vetor por completo, entendeu? Assim, geralmente essas variáveis estáticas, elas são atributos da classe, né? Elas são variáveis compartilhadas, né? Você quer dar um exemplo de como você pensou? Que às vezes fica mais claro, mas assim, esses atributos estáticos, tem como, né? Você declarar esses atributos estáticos, mas também tem que tomar cuidado, né? Porque eles têm esse comportamento assim como se fosse uma variável global, né? Deles ter armazenados no heap, então a vida deles é diferente de uma variável local, né? A variável local ela existe só dentro do método. Então você declara a variável e ao final do método a variável morre, porque ela é uma variável local. Já uma variável estática, ela existe, né, durante toda a execução do programa. Então, enquanto o programa não finalizar, aquela variável fica ali. Agora, quando você muda a variável estática, ela já fica mudada, vamos dizer assim, alterada para qualquer método que tenta acessar ela, porque ela é como se fosse uma variável global. Então, se você mudar uma variável estática, qualquer outro método do sistema que tenta acessar ela já vai pegar o novo valor dela, porque ela é como se fosse uma variável global mesmo, entendeu? Então, tem isso. Agora, o que eu acho que é mais interessante é você tentar fazer passagem mesmo do seu arranjo para o método mesmo. Igual, fazer essa passagem que eu estou explicando aqui, por passagem por valor mesmo. Porque é mais interessante do que usar variável estática, entendeu? Tem que tomar um pouco de cuidado, assim, com essas variáveis estáticas. Um pouco. Então, tem um pouco disso. Acho que é preferível você, se precisar mexer em alguma coisa no método, por exemplo, aliás, num vetor, você chama um método e dentro e passa o vetor que você precisa alterar, e dentro desse método faz o que você precisa. Então, por exemplo, você tem um vetor de inteiro, você quer multiplicar todos os elementos por 2. Então, você tem um método lá que vai receber um vetor de inteiros como parâmetro e vai modificar todo mundo e vai multiplicar todo mundo por 2. E vai sobrescrever o que estava lá. Então, eu acho que tipo assim, assim, o meu conselho é que você prefira usar como é que chama? Essas passagens por valor mesmo, do que usar variáveis estáticas. Entendi, professor, valeu. Bom, então tá. Então, olha só lembrando, tá vendo, pessoal? O A aqui, quando você for. Aqui você está chamando o método altera arranjo. Aqui você tem a declaração inteira do método arranjo, entendeu? Altera arranjo. Então, o método se chama altera arranjo, ele é void, ou seja, não retorna nada, ele é público, ele é estático. O que é um método estático? Você pode chamar o nome da classe, ponto altera arranjo. Você pode fazer qualquer classe do seu sistema, você pode fazer teste arranjo, ponto altera arranjo, de qualquer classe do seu sistema, sem ter que fazer um teste arranjo, new teste arranjo, ou seja, criar um objeto do tipo teste arranjo. Como o método é estático, qualquer classe do sistema consegue, e ele é público ainda, qualquer outra classe do sistema consegue acessar esse método através de fazer teste arranjo, ponto altera arranjo. Né? Agora, é importante dizer o seguinte, que isso daqui, ó, public static, void, altera arranjo, int, b, array, é a assinatura do método. Então, na assinatura, você tem o abre fecha colchete indicando que B é um vetor, ali é um parâmetro do método altera arranjo, vamos dizer assim. Só que, para chamar o método altera arranjo, né, inclusive ele poderia ter chamado feito desse jeito, ó, ele pode... É porque aqui ele colocou tudo dentro da mesma classe,
da classe teste arranjo, né? Por isso que ele não precisou fazer isso aqui, teste, ponto altera arranjo, tá bom? Porque tá tudo dentro de uma única classe, né? O seu método main está dentro dessa classe teste arranjo. Por isso que ele teria que escrever teste arranjo, ponto altera arranjo ou só teste? Não, não, tem que pôr o nome da classe. Por exemplo, vamos supor que essa classe aqui sua, que tem esse método publicStat void main, vamos supor que fosse outra classe. Vamos supor que fosse uma classe chamada principal, por exemplo. E dentro dessa classe principal, a única coisa que tinha dentro dela é o método main, esse método main aqui. Aí, se você quisesse chamar esse altera arranjo, ela tem que falar da onde que está vindo isso. Aí tem que ser o nome da classe, ou seja, teste arranjo, né, ponto altera arranjo, entendeu? Aí ele vai entender, porque nome da classe, ponto, nome do método estático. Por que aqui nesse exemplo ele já chamou altera arranjo direto? Porque o que acontece? Tudo foi feito dentro da classe teste arranjo. Então você tem um método altera arranjo e logo em seguida você já tem um método main. Você tem esses dois métodos dentro da classe teste arranjo. Então, como você já está dentro da classe teste arranjo, ele já chamou o método estático altera arranjo, entendeu? Mas se você tivesse esse método main, imagine que ele tivesse numa outra classe do sistema, numa classe principal, .java, por exemplo. Aí não. Aí, não, se você chamasse altera arranjo direto, ele fala, não, mas qual é esse método? Onde ele está? Né? Porque a classe principal não conhece esse método altera arranjo. Então, para ela conhecer, saber do que você está falando, você tem que falar que é altera arranjo da classe teste arranjo. Então, você teria que fazer teste arranjo, ponto altera arranjo, tá bom? Agora, uma coisa que só para finalizar a explicação, veja que na hora que eu chamo o método, na hora que eu invoco o método, eu não uso o abre e fecha colchetes, tá bom? Eu só uso o nome do método, o nome do vetor. Né? O meu vetor é A. Então, você só passa A. Você não passa A, abre e fecha colchete, na hora de chamar o método, na hora de invocar o método. Basta o nome do vetor. Se chamasse abacaxi, aqui era só abacaxi, sem os colchetes. Tá bom? Beleza. Agora, continuando aí o nosso... Como é que chama? O nosso exemplo, né? A gente vai... Aliás, continuando a nossa agenda, né? A gente vai falar sobre um outro tema, que é composição de objetos, né? O que vem a ser composição de objetos. Então, apenas para introduzir esse conceito, o que acontece? Quando você declara atributos de uma classe, você pode declarar que o atributo é um string, que é um integer, que é um int, um byte, enfim. Só que você pode também falar que aquela classe contém um objeto de uma outra classe. E isso é você fazer o quê? Composição de objetos. Imagine uma classe, por exemplo, círculo. Todo círculo, né, a figura geométrica círculo, tem um ponto, que é um centro, com as coordenadas x, y, e tem o raio. Né? Tanto é que a área do círculo é πr ao quadrado. Né? Então, todo círculo tem um centro, que é um ponto x, y, com coordenadas x e y, né, ordenada e abscissa, e o raio. Então, você poderia fazer o seguinte, você pode pensar que você tem uma classe maior, que é a classe círculo, e dentro dela você tem um objeto do tipo ponto, que representa o centro do círculo, as coordenadas x e y do seu ponto, né? E o raio, que poderia ser um double, por exemplo, um tipo primitivo aí. Então, você pode pensar, por exemplo, uma conta corrente de um cliente do banco. Toda conta corrente está associada a um cliente. Então, você pode ter, dentro da classe conta corrente, um atributo do tipo cliente.
Então, é como se o cliente estivesse dentro da conta corrente, entendeu? E aí, o objeto cliente, estando dentro da conta corrente, você vai ter acesso a outras informações do seu cliente. Por exemplo, o nome, o CPF dele, o telefone, o e-mail, coisas do tipo. Por exemplo, toda turma, igual a nossa turma de PC2, ela tem um professor. Então, eu poderia associar a turma dentro da classe turma, eu poderia ter um objeto do tipo professor. Né? Então, o professor vai ser um atributo da classe turma. A turma de PC2 é um exemplo de turma, mas eu poderia ter turma de cálculo 2, eu poderia ter turma de engenharia de software, por exemplo. Tá? Mas então, dentro da classe turma, eu posso ter um atributo do tipo professor. E aí, esse atributo contém as informações do professor. Então, eu poderia ter o nome do professor, o CIAP do professor, que é um número que todo professor tem, como se fosse um CPF aí, mas é um número que identifica unicamente o professor da rede federal de ensino, né? É o CIAP. Então, você vai ter informações do professor, o e-mail, por aí vai. Eu poderia falar também que dentro de uma turma eu tenho uma lista, um list de aluno, por exemplo, um array list de alunos, entendeu? Por quê? Porque e aí veja que eu estou dentro de uma classe, os atributos dela, você tem objetos de outra classe, né? Então dentro de uma turma você tem um list de aluno, mas aluno é outra classe. Então, você tem uma classe dentro da outra, entendeu? E isso é chamado de composição de objetos, e a gente faz isso muito nos nossos programas Java. Então, olha um exemplo de composição, então, de objetos, né, de associação de objetos. Você tem lá a classe ponto, e ela tem dois atributos, né? As ordenadas do ponto, né? O x e o y do ponto, ali para plotar esse ponto num plano XY, né? Num plano 2D aí. Então você tem lá a abscissa e a ordenada do ponto. Então, quando você vai criar o ponto, você tem que falar qual é o x, qual que é o y dele. E aí você tem o setX, o sety, o getX e o getY, né? Aqui ele chamou de alterar, mas entenda setX, né? Para alterar x e obter x seria o getX, para retornar o valor que x está armazenando. E o outro é para modificar o valor de x, fazer um set nele. Então imagine que você tem lá a classe círculo. É uma classe que representa a figura geométrica círculo, beleza? Então dentro dela você tem, o que é um círculo? Ele é uma figura geométrica composto de um raio e um centro. E esse centro é um ponto, certo? Então tá vendo? Você tem um dos atributos da classe círculo outra classe, vamos dizer assim, que é a classe ponto. Você tem uma associação de objetos. Dentro do objeto círculo, vai ter o objeto ponto e um raio que é o que representa o círculo. O raio do círculo, né? Quanto maior o raio, maior o círculo, né? E maior a área do círculo também, né? Já que a área é πr ao quadrado, né? Π vezes raio ao quadrado. Então, imagina lá, você tem lá o construtor da classe círculo recebendo 3 valores do tipo float, onde x e y são as coordenadas do centro, do seu ponto, né, que representa o centro do círculo, e r é o raio. Então, quando você cria um objeto círculo, a única verificação que ele faz dentro do construtor é só certificar que o raio tem que ser positivo. Faz sentido, né? Não tem círculo com raio negativo ou zero. O círculo tem que ser necessariamente, tem que possuir necessariamente um raio positivo. Não existe círculo com raio zero ou negativo. Por isso que ele faz essa validação dentro do construtor. Ele só faz raio igual a R se R for positivo, né? Se R for maior que zero. Senão ele não faz isso. Veja que interessante. Dentro do construtor da classe círculo, ele cria um outro objeto, que é o ponto.
Então, ele aqui dentro do construtor de círculo, ele faz um new ponto, tá vendo? Ele cria um objeto do tipo ponto, passando x e y do centro do círculo. Então, é aqui que ele cria o objeto. Então, dentro da classe círculo, você tem um objeto que representa o centro do círculo, que é do tipo ponto. Então, quem é ponto? Contém o x e y, que é a ordenada, a abscissa é a ordenada do centro do círculo, né? Então, imagina, se for 0, 0, ele está lá na origem do plano cartesiano, né? Se for 0, 0, ele estaria ali bem na origem, né, do plano cartesiano. Se for 2, 1, ele tem 2 de abscissa e 1 de ordenada, né? Então, acaba que você transladou o seu círculo para outro lugar ali no seu plano 2D, né? Então, se você muda o centro do círculo, você mudou o círculo ali dentro do seu plano, né? Do seu plano 2D, do seu plano cartesiano. Então, por exemplo, se você quiser alterar o centro do círculo, o que vai acontecer? Você vai alterar o quê? O x e o y do centro, que é desse objeto ponto aqui. Então, você vai chamar o 7x e o 7y, que são métodos do ponto, da classe ponto. Entendeu? Então, você tem um objeto dentro de outro objeto. E isso é chamado de associação entre objetos. Se você quisesse alterar o raio, você tem que chamar o método altera raio, e aí ele vai mudar o raio do círculo. Imagine que você pode passar de 2 para 5, beleza, seu círculo aumentou, e vai aumentar a área do círculo. Se você passa de 10 para 2, aí você redimensionou o seu círculo ficou menor, porque o raio é menor. Então, aqui tem uma aplicação disso, né? Como que isso iria funcionar, né? Então, imagina uma aplicação, um programa Java, que leu as coordenadas do centro e do raio via teclado. Então, ele declarou ali um objeto do tipo scanner, né? Lembrando que é daquela classe scanner, né? Que está lá no pacote java.util.scanner, né? A classe. Então, ele falou... Oi? E se ele tivesse criado todo esse método na classe círculo? Qual método? O método... Esse que você vai fazer agora, de colocar tudo via teclado. Eu queria aprender a fazer isso, sabe? Tipo, deixar tudo no método, aí eu declaro só o método aí, e ele já vai meio que pedir tudo, no caso. Entendi. Aqui ele, no caso, está recebendo na main, está lendo os dados, e aí vai criar o círculo aqui. Veja o seguinte, o ideal é... Tá, você fala assim, se eu colocasse no círculo aqui, né? Então, aí bastaria ter um outro método dentro da classe círculo que, por exemplo, para ler dados, né? Alguma coisa assim para criar o círculo, né? Ou se não, cria círculo, por exemplo, entendeu? Cria círculo. Alguma coisa assim. Só que o mais indicado, pessoal, é vocês fazerem isso dentro da aplicação mesmo. Fazer do jeito que ele está fazendo aqui mesmo. Não criar um método dentro da classe círculo. Por quê? Isso aqui seria onde você está lendo os dados com o usuário. Então, o ideal é que você lê numa classe separada, tipo numa classe main mesmo, uma classe principal. E aí, igual ele fez aqui, ele criou um scanner, pegou o X e o Y que a pessoa digitou, tanto é que ele fez um next float aqui, e jogou em X, um next float em Y. Porque pode ter ponto flutuante, né? Pode ser, por exemplo, coordenada 2,5 por 3,5, por exemplo. Por isso que ele usou next float. Então, ele pegou ali o x e y do centro do círculo. E aqui pegou o raio do círculo, né? Então, leu novamente. Então, 3 informações que o usuário digitou. Olha só, nesse ponto aqui, que ele cria o objeto círculo. Então, a sua classe, que é a sua aplicação, é aqui,
que ela vai criar o círculo, o objeto círculo. Então, não faz sentido você colocar esse código aqui na classe círculo. Você tem que pôr numa classe separada, e que essa classe separada seria a classe da sua aplicação, a classe principal, e é ela que cria um objeto círculo, né? Não faz sentido você colocar esse código dentro da classe círculo, não. Entendi. É porque quando a gente estava fazendo aquele trabalho lá, você comentou em algumas apresentações que a gente poderia ter colocado o código todo na classe produto e depois chamado o método na classe criar produto, na outra classe, na classe principal, no caso. Entendi. Mas assim, é preferível, né? Se eu não lembro se eu cheguei a falar isso, mas eu acho que eu cheguei a falar isso errado para vocês mesmos. Eu acho assim, na verdade, é porque assim, pessoal, não é que fica totalmente errado, mas assim, parece que fica mais claro você fazer as coisas no main mesmo, e aí depois, tipo, separar as coisas, né? Então, por exemplo, todas as informações de produto, o ideal é que você leia dentro do seu método main e depois faz um new produto, porque a classe principal é a classe da sua aplicação. Ela que vai ler os dados com o usuário e vai criar os objetos. E a outra classe, por exemplo, a classe de produto, o ideal é que ela tenha só as coisas de produto. Tipo, o nome, a descrição do produto, valor, que ela não tenha, assim, essa parte de leitura, sabe, de dados com o usuário. Ou essa negócio de digitar via teclado, essa parte, você tem que fazer numa classe separada mesmo, que é a classe que contém o método main, é a classe da sua aplicação. Então, se eu realmente eu cheguei a falar isso, mas corrigindo então, né, eu acho que até para os próximos trabalhos, procurem fazer tudo dentro da main, essa parte de teclado, né, de criar o scanner, ler dados com o usuário, e depois cria, por exemplo, dentro das suas classes de domínio de aplicação, por exemplo, produto, círculo, coloque só as coisas estritamente necessárias. Por exemplo, nome, descrição do produto, get nome, os gets e sets, sabe? Não fica, às vezes, colocando um outro método, assim, dentro da classe produto, não, porque isso não é função da classe produto, é função da classe principal, de criar o scanner, de ler esses dados digitados via teclado, de criar os objetos de domínio da aplicação. Então, isso tudo é feito na classe principal do seu software, do seu programa. E as classes de domínio fazem, assim, deixar elas mais enxutas mesmo, com menos coisas. Só os gets e sets e os atributos mesmo de produto. Tá? Então, assim, vai funcionar dos dois jeitos? Até pode funcionar, não estou dizendo que não vá funcionar. O problema, tanto é que vocês fizeram os programas e conseguiram cadastrar os produtos, fazer o que vocês precisavam. Só que fica mais claro separar as coisas. Separar a interação de dados com o usuário via teclado, numa classe principal, que contém o método main, da parte de domínio da sua aplicação, que são, por exemplo, seus produtos, essas coisas. Né? Então, por exemplo, aqui, ele não vai fazer tudo dentro da classe círculo, né? A círculo, tá vendo que ela ficou bem magrinha, vamos dizer assim, bem enxuta, vai ter só as coisas específicas de círculo, que é o centro, que é o XY do círculo, e o raio. E no máximo você tem lá um altera centro, set raio, get raio, set x, set y, essas coisas, né? Mas você vê que ela acaba por aí. Ela não tem nada de interação com o usuário via teclado, né? Essa outra parte de você vai pegar informações digitadas via teclado pelo usuário, fica numa outra classe do sistema que
vai ser a classe principal, ou o que ele chamou aqui de aplicação. Então, é dentro da sua aplicação, né, que você vai declarar os seus scanners e ler esses dados, né, com o usuário. Então, se eu falei isso, né, retire, vamos dizer assim, o que eu falei e tente seguir esse novo padrão de programação que é mais interessante. Fica mais claro de entender o seu código, tá? Eu acabei me enganando quando eu falei isso. Fica mais claro de entender seu código dessa forma. Separar as coisas mesmo em classes de domínio, que seria o produto, essas coisas, as informações do produto, da classe de aplicação, que é a interface com o usuário, de você pedir informação, ele digitar, você lê usando scanner, essas coisas. Então, tanto é que aqui ele pegou o X e o Y, que são o centro do círculo, pegou o raio que o usuário digitou. Olha só que interessante, ele criou um objeto círculo aqui. Então, você tem a classe aplicação criando um objeto círculo, que é a outra classe do seu sistema, né? Que é a classe de domínio da sua aplicação. Poderia ser um produto new produto aqui, entendeu? Porque o produto é uma classe de domínio de aplicação. E aí você fala, Eduardo, mas aonde que ele criou o ponto? Dentro da classe círculo. Mas tá vendo que fazendo desse jeito o código, a gente conseguiu abstrair um pouco? A única coisa que pediu, o nosso programa pede para criar um círculo. Passa o X e o Y do círculo, né? Que é o centro do círculo, e o raio. Mas veja que na classe aplicação, a gente não faz um new ponto. Por quê? Porque quem vai fazer isso para a gente é dentro do construtor da classe círculo que é criado um new ponto, tá vendo? Então, a gente delega para a classe círculo que ela cria esse objeto ponto e atribua x e y ao centro do círculo e tudo mais, entendeu? Então, ficou bem mais simples, a gente abstraiu o nosso código. A gente só falou assim, ó, cria um círculo que tenha x e y, que tenha o centro x, y e o raio. Mas dentro da classe círculo ele cria o ponto lá, né? Então a gente abstraiu as coisas. Entenderam o ponto, né? O new ponto só vai ser feito dentro da classe círculo. Aqui na aplicação, né, ele não vai fazer, ele não declarou, você não tem um objeto do tipo ponto aqui. Esse objeto está dentro da classe círculo. E esse objeto ponto só vai ser criado quando você for criar um círculo, quando você chamar o construtor da classe círculo. Então, aqui tem um exercício também sobre essas classes de ponto e círculo, né? Depois vocês podem, eu vou atualizar lá o site, porque eu mudei lá aquele código, né? Estava faltando, mas depois vocês podem tentar gerar esse círculo aí, só que com essas outras entradas e ver o que acontece, né? Então, aqui no caso ele está alterando o centro, tá vendo? Ele tem um método que está mudando o centro do círculo, então ele está mudando para 10 e 20, ou mudando o raio, né? Aqui ele está criando outro círculo com centro 3, 3 e raio 9, né? Então, por que é importante saber disso? Porque você pode ter, por exemplo, passar um círculo, por exemplo, como parâmetro de um método. Então, tudo que acontecer dentro do método altera círculo vai acontecer para o objeto que foi passado como parâmetro desse método, ou seja, para circ. Então, não é a passagem no Java de parâmetro do método não é sempre por valor. Então, se você, dentro desse método altera círculo, você mexer dentro desse círculo, ó, que é o que tá vendo? Esse altera círculo é um método que fica mexendo num objeto do tipo círculo. Então, ele fica alterando o raio, o centro, fica mudando arbitrariamente
o centro do círculo para 10 e 20 e o raio para 5. Não importando qual é o círculo que você criou. Se ele tem XY00, ou seja, ele está na origem do sistema cartesiano e tem raio 5. Não importa. Se você chama o método altera círculo, o x e y dele é 10 e 20 e o raio 5. Arbitrariamente. E aí isso é muito interessante. Por quê? Porque ele criou um objeto círculo aqui e passou esse objeto passou por valor, né, como parâmetro do altera círculo. E aí o que vai acontecer? Como esse método altera círculo mexe dentro do objeto C, todas as alterações sofridas pelo objeto C vão ser sofridas também pelo objeto circ, porque a passagem é por valor. No Java só existe passagem por valor. Então, tudo que você fez dentro do altera círculo vai impactar o circ. Tá bom? Então, depois façam esses exemplos, assim, para vocês entenderem melhor. Oi? Do jeito que você criou o círculo aí, você nem precisou acessar o get e o set, né? Realmente, ele, por exemplo, ele criou um círculo e passou o centro e o raio, né? Aqui, na verdade, o problema, esses slides, eles, não sei se você está reparando, ele não é que ele não usou o get nem o set. Quando ele falou obter raio, na verdade, entenda que é um get raio. Obter centro seria get x. Obter centro y seria um get y. A diferença é que, no caso, essa professora, quando ela ainda não tinha ensinado os métodos get e set, então ela estava, como se diz, ainda, como é que chamam? Ainda no início ali, explicando para os alunos os gets e os sets, propriamente dito. Então, ao invés dela usar get x, ela chama, aliás, get centro x, ela, como é que eu falo? Na verdade é o seguinte, quando eu falo obter raio, eu quero que vocês entendam que é como se fosse um get raio. Get é obter e set é acessar, né? Exatamente. É porque eu acho que essa professora, ela antes dela ela explicar o get set mesmo, para não ficar aquela coisa decoreba, né? Porque às vezes as pessoas não entendem muito o sentido do get e do set. O que é um get, o que é um set? Mas o get, na verdade, é recuperar um valor da variável. E o set é alterar, né? O valor que aquela variável está armazenando. Então, quando você faz um obter raio, na verdade, é um get raio. Né? É isso que você está fazendo. Mas é com outro nome, vamos dizer assim. Só que assim, o que é melhor, pessoal? Eu até sugiro que vocês façam esse exemplo, só que usando a terminologia get set, porque por padrão, nossos programas Java tem que usar essas terminologias get e set mesmo. Né? Senão fica meio esquisito. Assim, por padrão, todos os programadores Java, né, vai fazer get e set, usar essa terminologia. Entendeu? Então, só que, assim, dá para entender, né, que o obter raio aqui que ela está falando é um get raio, por exemplo. E que o alterar raio seria um set raio, né? Então, para finalizar, tem também esse exercício aqui, que é mais para vocês, assim, tentar identificar como que é essa composição de objetos, né? Então, por exemplo, ele fala lá que uma obra é distribuída por uma editora. Então, você pode ter uma classe, uma public class obra, por exemplo. E dentro dela, você pode ter um atributo editora, né? Porque toda obra, né? Imagina um livro, toda obra não tem uma editora. Então, você pode ter um atributo editora dentro da classe obra. Então, você tem uma associação de objetos. Por exemplo, uma obra pode ter até 5 autores. Então, eu posso ter um vetor de autor dentro da obra. Eu posso ter a classe obra
e ela tem que ter um vetor um vetor de objetos do tipo autor. Então, isso é mais para vocês, até vou exemplificar aqui, mas isso é mais para vocês entenderem essa associação, né, de objetos, né, fazer esse estudo aí de, beleza, como que eu represento isso no meu programa Java, que uma obra pode ter até 5 autores. Eu posso ter um vetor de 5 posições do tipo autor, um vetor de objetos do tipo autor. E dentro da classe obra eu posso ter uma outra classe, que é a classe editora. Então eu poderia ter coisas desse tipo. Por exemplo, eu posso ter um public class, por exemplo, obra. E aqui eu teria, private, e aí eu vou ter editora. Toda obra não tem uma editora? Não tem também toda obra também não pode ter até 5 autores? Então eu poderia ter alguma coisa assim. Autores, new, autor, 5. E aí eu poderia ter public obra, recebendo uma editora, e, por exemplo, um array de autores. E às vezes toda obra, beleza, tem um título, que é uma string. Então, isso é para vocês desenvolverem, né, essa questão aí de aqui, pet, por exemplo. Eu posso fazer, título igual a title. Editora igual a editor. Autores igual a vet aqui. Entendeu? Isso é associação de objetos, né? Eu tenho obra e aqui eu tenho editora, eu tenho autor. É claro que eu também, né, teria que, num outro arquivo Java meu, criar a classe editora. Teria que criar a classe autor. Entenderam? E com os atributos da classe editora. Toda editora tem um nome. Todo autor também tem um nome. Toda editora tem um endereço. Todo autor também tem um sobrenome. E por aí vai. Então, tá vendo? Eu tenho como atributos do meu objeto obra, eu tenho outros objetos, entendeu? De outros tipos, editora, autor. E aqui eu garanto que a minha obra tem no máximo 5 autores, porque eu tenho como atributo de obra, eu tenho um vetor de objetos autor e limito ele a 5. Então não dá não é possível no meu programa que uma obra tenha mais do que 5 objetos do tipo autor. É que eu restringo. Se eu uso um vetor de objetos, eu restringo que a obra tenha no máximo 5 autores. Se eu coloco 10, pode ser até no máximo 10 autores. Então aqui eu consigo restringir, né? E seguir a regrinha que uma obra pode ter até 5 autores. Então faça esse exercício, né? De pegar aqui os exemplos de código que tem nessa aulinha e traduzir isso para sets e gets, em vez de usar obter raio, set raio, obter, retornar raio, get raio, né? Quer dizer,
Faça isso e também olhar isso aqui, né? Como que você traduz esse texto em linguagem natural para código? Seria algo assim, né? Eu estou olhando para cá, falando que a obra tem uma editora e tem no máximo 5 autores, e estou traduzindo isso para código. É claro que aqui eu teria que ter o construtor, né? Eu não coloquei o construtor de editor, os gets e sets de editor, get nome, get endereço, set nome, set endereço. Aqui é a mesma coisa. Mas é importante vocês começarem a pensar orientado a objetos, ter atributos de outras classes dentro da sua classe, ter objeto dentro de objeto. Certo? Então é isso, pessoal. Então por hoje é só, né? E